Olá, graça e paz. Quinto dia de meditação em Provérbios. Hoje nós vamos falar sobre a advertência contra o adultério. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa por alguns meses, uma capelania, e ali nós falamos sobre esse provérbio, assim, olha, não foi, não é para pegar no pé de ninguém, né? Então, esse é o conselho aqui sobre a sabedoria nessa área. E fala assim, Provérbios: meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os teus ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso, seus lábios guardarão o conhecimento, pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave do que o azeite, mas no final é amarga como o ferro, afiada como espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos, não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe desta mulher. Não se aproxime da porta da sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho, e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá, sua carne e seu corpo desgastados. E você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Antes beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Bendita seja a sua fonte. Alegre-se com a sua esposa, a mulher da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem, examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Esse texto é autoexplicativo, na verdade, né? Não precisa você falar muitas coisas, mas aqui nós temos o conselho sobre o adultério, sobre a prostituição e sobre o vigor humano, principalmente o vigor do homem. O homem tem vigor até 100 anos se ele viver, mas se ele não desperdiçar o seu vigor. Muitos homens vivem uma vida imoral. Muitas vezes ele passa a vida vivendo imoralmente. E essa vida imoral vai levá-lo a desgastar o seu corpo físico de tal maneira que quando ele chegar numa certa idade, ele não vai ter mais vigor. Ou seja, ele vai ser uma pessoa que não vai mais ter uma vida sexual ativa. Por quê? Porque ele desperdiçou, como diz a Bíblia. Desperdiçou pelas praças, pelas ruas. Ele jogou fora o seu vigor, a sua semente. E aqui a Bíblia está falando sobre a questão de você estar contente e satisfeito no relacionamento do seu casamento. Relacionamento daquela mulher que você se apaixonou. Todos nós envelhecemos, nossos corpos mudam. E nós temos que entender isso, que é parte da vida. Você não precisa trocar porque a sua esposa já não é mais jovem. Não, seja fiel à aliança. E isso é honra. Quando nós honramos a Deus, nós somos fiéis à aliança. É isso que a Bíblia está falando. Seja fiel à aliança para que a sua vida não entre em perigo, para que você não corra o perigo de vida, porque você está sendo infiel, está vivendo aquilo que Deus não mandou você viver. Então, gente, nosso conselho: viva para a sua família, ame sua esposa, ame seus filhos, cuide da sua família, porque isso é bênção. A bênção de Deus está sobre a sua vida, se você fizer isso.
Que Deus abençoe sua vida.